atravessamos. Meus amigos, mais uma vez eu quero agradecer a Gorete, agradecer a todos. Quem puder compartilhar a live na sua linha do tempo, fazer sala de vídeo, compartilhar em grupos, tudo isso é muito importante. A gente vive na era dos algoritmos, em que a gente é bombardeado com tanta coisa que a gente nem quer, né, porque a gente acaba entrando naquelas bolhas, e é muito importante que a gente utilize aquilo que a gente pode nesta vamos chamar de guerra, né? É quase uma guerra entre o bem e o mal, mas que a gente precisa fazer a nossa parte, propagando o bem, propagando esperança, propagando informação, e, neste caso aqui hoje, propagando o Espiritismo, que tanto consola e esclarece. Hoje, o nosso estudo vai ser do capítulo 36 do livro Luz Acima, que é um livro maravilhoso. Quem não conhece, quem não estudou, não leu, vale a pena. Psicografia do Chico Xavier, ditado pelo espírito Irmão X, pseudônimo de Humberto de Campos. Eu já fiz várias lives a respeito deste livro, mas em vários outros capítulos. Desse aqui é a primeira que eu faço. Quem quiser depois pesquisar, é só ir lá no meu canal, William Jacob. Eu criei uma playlist Humberto de Campos. E lá eu coloco as reflexões que eu faço deste livro, do Boa Nova e do Estante da Vida. Principalmente estes, mas também outros. E deixo aqui o convite, né, essa live, caso alguém esteja assistindo agora e não possa ficar até o final, ela estará salva aqui na página do Centro Espírita Divino Amigo, e eu a colocarei também daqui uns 2 ou 3 dias lá no meu canal do YouTube. Então, fiquem à vontade para conhecer o espaço dedicado somente para a divulgação das lives e estudos que eu realizo no movimento espírita. Então, o capítulo 36 do livro Luz Acima é intitulado Nas Hesitações de Pedro. Então, Pedro, ele era alguém que tinha, em alguns momentos, boa noite, Jaide, boa noite, Kátia, pessoal que chegou depois aí, sejam bem-vindos aqui a esse espaço virtual e que nos acolhe com tanto carinho. Então, Simão Pedro, ele era alguém que dava os seus vacilos, que tinha suas hesitações, que tinha suas dúvidas. Eu, pessoalmente, não sei vocês, fiquem à vontade para deixar comentários aí, eu adoro a figura do Simão Pedro no Evangelho. Ele nos fala assim, ele nos passa um lado muito parecido com aquilo que nós observamos no mundo. A fragilidade, que depois se transforma em fortaleza, a rocha do Evangelho, as hesitações, as vacilações da própria fé, mas que depois a gente percebe como Simão Pedro foi se transformando ao longo da sua existência, ao ponto de, no final dela, crucificado, pedir para que colocasse a sua cruz de cabeça para baixo, porque não se achava digno de morrer como Jesus. Então a gente vê como que esse homem foi se transformando daquele que negou o mestre por 3 vezes, depois se transformar naquele que auxiliou muito nos primeiros passos do cristianismo sem Jesus, sem o Cristo, pelo menos sem o Cristo fisicamente. Então Simão Pedro me causa admiração, me causa respeito, e a gente vai falar aqui hoje de um episódio que Humberto de Campos, com o seu estilo maravilhoso, vem nos trazer. E eu acho bacana, porque o livro Boa Nova, ele traz ali os bastidores do Evangelho. Várias passagens que foram abordadas assim de maneira muito rápida pelos 4 evangelistas, elas puderam ser aprofundadas por Irmão X, Humberto de Campos, no livro Boa Nova. Mas outras obras do autor espiritual, elas também trazem esse lado da vivência dos cristãos. Pedro, Paulo, a gente vai observar ali vários e vários deles, né, trazendo experiências entre eles e com Jesus. E hoje, aqui em especial, a gente vai ter uma experiência de Pedro com Jesus, só que Jesus agora já desencarnado, mas aparecendo em espírito para Simão, para dar ali as suas orientações num episódio extremamente complexo que Simão Pedro se via ali
então, naquilo que eu acho que é a casa do caminho. Mas eu estou dando spoiler, vamos voltar aqui então para o texto. Eu vou ler alguns trechos, né, vou fazendo pausas até para não ficar cansativo, e vou pausando justamente para trazer alguns comentários. Mas irmão X vai dizer que no momento em que Simão estava ali no local, eu acredito que seja a casa do caminho, embora irmão X não tenha dito isso abertamente, acredito que sim, que fala aqui que é uma casa acolhedora, dirigida por Simão Pedro, então nos leva a crer que seja sim a casa do caminho. Ele, este grande apóstolo, foi procurado por uma infeliz mulher que trazia consigo todos os estigmas, as marcas das pecadoras. Fora lapidada e exibia manchas sanguinolentas na roupa em frangalhos. Pronunciava palavras torpes, revelava-se semilouca e doente. Bom, então imaginemos a cena. Simão Pedro está na casa ali, acredito, casa do caminho, e se aproxima uma mulher, aparentando sinais de loucura, estando ali semilouca, doente, sangrando, com as roupas ali já em frangalhos, dando a entender que era alguém que vivia no que chamava-se, na época, em pecado. E aí o que aconteceu? As senhoras do reduto cristão retraíram-se alarmadas. E o próprio Pedro, que recebera preciosas lições do Senhor, vacilou quanto à atitude que lhe seria adequada. Aí Simão Pedro, dirigente da instituição, se vê numa situação de dúvida. O que fazer com essa mulher? E isso, meus amigos, a gente precisa olhar para essas lições, eu sempre tenho falado isso, e não é olhar para elas apenas, não, isso aqui aconteceu naquela época e não tem nada a ver mais com hoje, vamos preocupar com estudos mais atuais, vamos preocupar com novidades. Para que falar de um episódio que aconteceu há 2000 anos? Bom, meus amigos, isso aqui, a Gorete está aqui, o Jaide, eu não sei se tem mais dirigentes de instituições aqui, mas isso aqui acontece o tempo todo nas nossas instituições espíritas, quando elas estavam abertas. Hoje, por conta da pandemia, respeitando as orientações da ciência, as instituições religiosas estão, pelo menos as reuniões públicas, fechadas. Mas muitas instituições continuam com seu trabalho assistencial funcionando. Com seu trabalho, algumas de sopa, outras doação de cestas básicas, roupas, enfim. E a gente, inclusive, precisa até destacar isso, nos nossos espaços virtuais, muitos nos procuram, às vezes em frangalhos, demonstrando sinais de perturbação, demonstrando sinais de que vivem uma vida, como o irmão X vai colocar, uma vida naquilo que eles consideram de pecador. E qual que deve ser o nosso comportamento? Expulsar estes irmãos, alegando 1000 motivos, ou acolhê-los, como nós podemos, é claro. Que cada instituição tem a sua particularidade, tem a sua limitação. Então, a dúvida de Simão Pedro era essa: acolher, e ele já percebia várias senhoras ficando com medo, alarmadas, espantadas com a cena que se apresentava, ou expulsar aquela mulher que buscava a instituição para ser acolhida. E aí, Simão Pedro vai colocar aqui, né? Como haver-se nas circunstâncias? Destinava-se aquele abrigo ao recolhimento de criaturas desventuradas. Olha, o abrigo era para isso, para criaturas desventuradas. Entretanto, como classificar a triste posição daquela mulher que naturalmente buscara o vaso da angústia nos excessivos gozos da vida? Olha aqui a pergunta que se coloca. Não estaria a sofredora resgatando os próprios débitos? Se bebera com loucura na taça dos prazeres, não lhe caberia o fel da aflição?
Gente, isso aqui é extremamente atual. Quantos de nós, ao olhar o irmão caído, o irmão marginalizado, um pedinte, alguém que mora na rua, a gente, às vezes, já começa a justificar o sofrimento da pessoa. E a gente, às vezes, usa aquelas frases prontas. Ah, mas ele mora na rua e está colhendo o que plantou. E se está colhendo o que plantou, não preciso ajudá-lo. E tem gente, meus amigos, eu já ouvi isso, que diz assim, ah, mas se eu ajudar a pessoa, eu estou atrapalhando na prova que ela passa. Se eu doar uma cesta básica para quem tem fome, eu estarei atrapalhando uma expiação. Porque se ela passa fome, coisa boa não fez, dizem muitos. E eu não posso interferir na prova que ela experimenta. Então, essa reflexão que o irmão X nos coloca aqui é extremamente atual. Quando observamos alguém que, de fato, fez o mal, passando por um processo doloroso, muitas vezes justificamos com a frase, aqui se faz, aqui se paga. Tudo bem, a justiça não deve ser ignorada diante daqueles que, de fato, cometeram crimes, que fizeram mal à sociedade, e a nossa justiça está aí para, de certa forma, fazer o seu papel com os erros, com os equívocos, com as imperfeições de toda justiça humana. A justiça humana nunca vai ser perfeita, mas é necessário o seu aperfeiçoamento sempre. Por isso que é importante a gente cobrar dos legisladores aperfeiçoamento nas leis, para que, eventualmente, elas não punam mesmo inocentes. Eu assisti essa semana o filme, que eu recomendo a todos, Milagre na Cela 7, em que, eu não vou dar spoiler aqui, né? Eu vou me segurar, porque daqui a pouco a minha esposa invade a sala aqui e fala, não conta o filme, não. Mas o Milagre na Cela 7 mostra claramente quão frágil é a legislação humana para condenar aqueles que são acusados de crimes que eventualmente não cometeram. Por isso que a pena de morte, e os espíritos dizem isso claramente para Allan Kardec, deve ser banida da face da Terra. E quando isso acontecer, indicará um progresso na marcha da humanidade. Nós não temos o direito de tirar a vida de alguém, mesmo que este alguém tenha sido pego em flagrante no crime. O que muitas vezes não é o caso. Há centenas de torturas feitas e de condenados à pena de morte inocentes. E mesmo que não fossem inocentes, nós não temos o direito de tirar a vida de outra pessoa. Mesmo que estes tiraram a de alguém. Nós não podemos pagar com a mesma moeda aquilo que foi feito. Essa é uma lição antiga. É uma lição que Jesus veio reforçar, do não matarás. Mas quantas vezes nós olhamos para um criminoso e diz, aqui se faz, aqui se paga. Ou quando olhamos com indiferença. A indiferença, por exemplo, que caracterizou a figura do sacerdote e do levita, quando passaram próximo do homem caído, assaltado. Não que o caído e assaltado fosse um criminoso, mas é a indiferença daquele que não quer ajudar, porque não sabe o que aquele homem fez para merecer estar naquela situação. É o termo que se usa muito. Merecimento, merecer sofrer. Então, a gente precisa repensar em tudo isso. Irmão X continua dizendo, dispunha-se a rogar-lhe que se afastasse do asilo, quando recordou a necessidade de orar, que é Simão Pedro. É ele falando de Simão Pedro, recordou a necessidade de orar. Se o caso era omisso nas disposições que regiam o Instituto Fraterno, tornava-se imperioso consultar a inspiração do Messias. Isso aqui é importante porque, diante das dúvidas em que nós nos deparamos, não podemos esquecer da prece. Simão Pedro, que havia convivido com Jesus, diante daquela situação, não sabia o que fazer.
E para não fazer a coisa errada, o que ele faz? Ora, eleva o pensamento e busca a inspiração em Jesus. E aí, enquanto isso, a infortunada, a mulher, aguardava a resposta. Imaginem a cena, gente. Sob o apuplo de pequena multidão que lhe contemplava as feridas. E aí o apóstolo busca a solidão do santuário doméstico e faz a prece a Jesus. Olha, uma pequena multidão gritava, vaiava aquela mulher. A tradução de apuplo é isso. São vaias, gritos. E essa multidão, ao invés de ajudar, apenas gritava, vaiava e contemplava a mulher. E aí Simão Pedro vê aquilo e se recolhe para a prece. E em breves instantes viu Jesus, nimbado de claridade resplandecente, não longe de suas mãos, que se estenderam suplicantes. Mestre, rogou Pedro, atacando diretamente o assunto, como quem sabia da brevidade daqueles momentos inesquecíveis. Temos à entrada uma pecadora, reconhecidamente entregue ao mal. Ajuda-me, inspira-me, que farei? O Salvador entreabriu os lábios e falou: Pedro, eu não vim curar os sãos. Gente, isso aqui por si só bastava. Não precisava de prosseguir o diálogo, acredito. Pedro, eu não vim curar os sãos. Na verdade, é o que Jesus havia dito enquanto esteve com eles. Os sãos não precisam de médico. São os doentes, e Jesus é o médico das almas. Mas Simão Pedro, como a gente conhece do próprio Evangelho, não se deu por satisfeito. Simão Pedro, meio que confuso ainda, disse assim: Senhor, estamos agora sem a tua orientação. Direta e visível. Recebê-la-emos neste lar para quê? A fim de julgá-la? Olha a pergunta de Simão. Vamos receber essa mulher para quê? Para julgá-la? Com o mesmo olhar sereno, Jesus replicou: nesse mistério permanecem na terra numerosos juízes. Então, Simão, julgá-la para quê? Para isso já existe muitos juízes. Então, essa tarefa de julgar não é de vocês. Como se Jesus falasse isso para nós hoje. Não devemos receber ninguém na casa espírita para julgamento. Simão Pedro não ficou contente. Ele continuou perguntando. Para fazer-lhe sentir a extensão dos erros, indagou Simão em lágrimas. Simão já começou a chorar. Não, Pedro, tornou o mestre. Para dar-lhe conhecimento da penúria em que vive, conta nossa irmã nas vias públicas milhares de bocas que amaldiçoam e outras tantas mãos que apedrejam. Isso talvez ela já tenha experimentado minutos antes de procurar Simão Pedro, de procurar aquela casa de solidariedade. O apedrejamento tão comum naquela época, daqueles que eram pegos em flagrante, como uma mulher adúltera, em que Jesus foi chamado para fazer algo, e ele simplesmente disse: aqueles que não tiverem pecado, que atirem a primeira pedra. Não sobrou ninguém. Então não devemos receber ninguém na casa espírita para apontar ali, para dizer a ela da sua penúria. Isso já tem muita gente que faz. Para conferir-lhe a noção do padecimento em que se mergulhou por si mesma, Simão Pedro pergunta. A pergunta de Simão Pedro já é um pouco curiosa, né? Conferir-lhe a noção do padecimento em que se mergulhou por si mesma.
Ou seja, ninguém a colocou naquela situação, foi ela que entrou. Jesus responde, também não. Em tarefa ingrata como essa, vivem aqueles que a exploram, dando-lhe fome e sede, pranto e aflição. Simão Pedro não se deu por satisfeito e continuou. Para dizer-lhe das penas que a esperam neste e no outro mundo? Isso aqui eu achei assim, eu lembrei na hora de que a gente vê no meio religioso. Não só no meio espírita, às vezes tem também isso, né? Ah, olha, cuidado que você vai para um umbral. Qualquer coisinha a gente já ameaça com umbral, né? Às vezes a gente faz isso brincando, faz isso de maneira bem humorada com alguém. Olha, se você não assistir a live hoje, você vai para um umbral. Isso é uma brincadeira. Mas às vezes a gente fala para outras pessoas, olha, mude de comportamento, senão o umbral te aguarda. Na ideia da mudança via força, via medo, que é aquilo que nós aprendemos, praticamos ou recebemos quando fazíamos parte de outras religiões, em que a gente, enfim, dizia para as pessoas que se não fossem ao culto religioso, se não se convertessem ao cristianismo, se não praticassem aquela religião, que elas iam para o inferno. Então ela podia ser uma pessoa boa, caridosa, ter o coração generoso, mas se não fosse daquela religião, estaria perdida no inferno. Não iria para o céu. Então isso ainda é muito comum e precisamos observar em nós. Será que não estamos ainda com esse discurso que Simão Pedro pensou em ter para com aquela mulher que buscava a casa para auxílio? Jesus diz, ainda não. Nesse labor terrível respiram os espíritos acusadores, que não hesitam na condenação em nome do Pai, olvidando, ou seja, esquecendo as próprias faltas. E aí, o ex-pescador de Cafarnaum, Simão Pedro, chorou, súplice, porque no íntimo desejava conformar-se com os ditames da justiça, exemplificando simultaneamente com o amor que o Cristo lhe havia legado. Arquejava, soluçante, ignorando como prosseguir nas indagações. Mas Jesus dele se acercou, iluminado e benevolente. Enxugou-lhe as lágrimas que corriam abundantes e esclareceu. Pedro, para ferir e amaldiçoar, sentenciar e punir, a cidade e o campo estão cheios de maus servidores. O evangelho, para ser realizado, reclama o concurso de quem ampara e educa, edifica e salva, consola e renuncia, ama e perdoa. Isso é Jesus falando. Abre acesso à nossa irmã transviada e auxilia-a no reerguimento. Não a precipites em despenhadeiros mais fundos. Arranca-a da morte e traze-a para a vida. Não te esqueças de que somos portadores da boa nova da salvação. Então a proposta do Cristo era, Simão, não piora mais a situação da nossa irmã, ajude-a no reerguimento, auxilia. Tudo aquilo que Simão Pedro tinha proposto para Jesus antes, só ia agravar a situação daquela que já estava com a situação extremamente agravada. Teve uma irmã que colocou que a questão do inferno, no finalzinho eu trago a reflexão a respeito disso. Logo após, entrou em silêncio Simão Pedro, diluindo-se-lhe a figura irradiante na claridade evanescente da hora vespertina. O apóstolo, que logo após aqui é Jesus, né? Entrou em silêncio e diluiu-se. Ele estava ali em espírito. O apóstolo levantou-se, deu alguns passos
atravessou extensa fileira de irmãos espantados, abriu de manso a porta e dirigiu-se à mulher, acolhedor. Vejamos, aquela dúvida de Simão Pedro lá atrás, agora, diante da situação, havia se modificado. O diálogo com Jesus havia transformado aquele homem naquele momento. Então ele se dirige à mulher e diz, acolhedor, entre, a casa é sua. Quem sois? Interrogou a infeliz, assombrada. Eu? Falou Pedro com os olhos empapuçados de chorar. E concluiu, sou seu irmão. Meus amigos, ali já não era mais a figura conhecida por muitos de Simão Pedro. Ele, naquele momento, decidiu nem dizer quem era de verdade. Ele simplesmente diz, sou seu irmão. E isso é extremamente forte. No Evangelho segundo o Espiritismo, numa das reflexões, não me recordo agora se é convidar os pobres e extropiados, lá que Kardec nos coloca, ou se é alguma outra passagem, enfim, mas a reflexão que é importante. Eles nos dizem que se a gente olhasse para quem precisa e soubéssemos que aquele pode ter sido, de fato, o nosso irmão em outra encarnação, uma mãe nossa, um pai, um filho, será que a gente negaria ajuda? Será que a gente hesitaria em estender as mãos, sabendo que aquele que nos pede talvez seja até Jesus? Como ele disse, quando fazer um desses pequeninos é a mim. Muito se fala na volta de Jesus, outras religiões pregam isso com bastante ênfase, e tentando tirar daí o simbolismo, não querendo entender se ele vai voltar encarnado, em espírito, materializado, não. Tentando extrair daí o símbolo. E se de fato Jesus estiver naquele que eventualmente precisa da nossa ajuda, da nossa memória. Então, meus amigos, quando ele se coloca na condição de irmão daquela mulher, isso é extremamente forte. É bonito. Porque se nós nos enxergássemos todos na Terra como irmãos, não teríamos mais fome, não teríamos mais sede, não teríamos mais miséria. Nós viveríamos o reino dos céus na Terra. Não mais injustiças, não mais perseguições, não mais assassinatos, crimes. Seria aquilo que parece uma utopia, que é naquela música de John Lennon, Imagine, quando ele começa a imaginar uma sociedade em paz, sem guerras, sem crimes, em que ninguém mais passasse por necessidades, em que ninguém mais precisasse comprar um remédio e não tivesse mais dinheiro, porque nós teríamos uma sociedade justa. Essa sociedade acontecerá quando nós, assim como Simão Pedro, nos dirigirmos a todos aqueles que precisam como irmãos. Não importa se estes irmãos batem na porta da casa espírita ou das nossas redes sociais, mas olhar como irmãos aqueles que estão distantes de nós, como, por exemplo, os nossos irmãos africanos, que passam por dificuldades. Eu estou aqui com a camiseta da Fraternidade Sem Fronteira. A gente vê muito julgamento sobre o que eles fazem. Ah, mas que absurdo ajudar lá na África, sendo que no nosso país também tem necessidades. Tem sim. Em todo lugar tem necessidade. E é bonito porque eles ajudam na África, ajudam na fronteira com a Venezuela. Agora vão começar um projeto aqui em Uberlândia, inclusive, fronteira, o Fraternidade, nas ruas, acolhendo, auxiliando aqueles que vivem nessa situação. Uberlândia e Rio de Janeiro, tem o projeto com microcefalia. Enfim, é um trabalho maravilhoso, porque vai enxergando como irmãos todos aqueles que precisam, todos aqueles que estão numa situação de maior fragilidade. Conseguem auxiliar o mundo inteiro?
Infelizmente, não. Mas estão por aí, mobilizando recursos, pessoas, energias, fazendo a parte deles. Assim como várias e várias instituições, como o próprio Centro Espírita Divino Amigo e várias outras casas espíritas, igrejas evangélicas, igrejas católicas. Um trabalho maravilhoso que tem me emocionado muito, feito pelo padre Júlio Lancelotti, lá em São Paulo. Não só o trabalho que ele faz, mas a maneira como ele fala destes mais necessitados nos emociona, porque é alguém que enxerga no outro um irmão, como Simão Pedro fez com essa mulher que chegou lá na casa, acredito, a casa do caminho, solicitando auxílio. Este é o grande desafio e nós não teremos essa condição do dia para a noite. Sinto muito informar isso. Mas é necessário a gente fazer um esforço, buscar exercitar isso em algumas situações aparentemente simples, como, por exemplo, alguém que vem na nossa casa trazer uma comida, seja do sacolão, do açougue, esses iFoods que nós compramos ali, uma pizza, um sanduíche, oferecendo-lhes um copo d'água, perguntando como eles estão. Às vezes ficam aí andando com pressa, correndo, porque ganham muito pouco realmente e têm a necessidade, e às vezes, na ânsia de ganhar um pouco mais, realmente andam um pouco mais rápido, arriscando a própria vida. Então, às vezes, perguntar para este irmão, como é que você está? É acolher. É dar uma palavra amiga. E isto faz a diferença na vida de alguém. Tratar bem esses que passam na porta das nossas casas, varrendo a rua, recolhendo lixo, é acolher um irmão. Quando formos no supermercado, no shopping, tratar bem aqueles que estão ali fazendo a limpeza. Não apenas estes, precisamos tratar bem todos. Mas eu me refiro a esses porque normalmente eles são invisíveis. Quando vamos ao shopping, e no meu caso não pretendo ir tão cedo enquanto estiver essa pandemia, é comum que em banheiros de shopping sempre tem alguém lá o tempo todo limpando. Imagina, aquela pessoa vive no banheiro, limpando a sujeira que nós deixamos, mantendo o ambiente limpo, agradável. E quantas vezes nós passamos por eles e nem os enxergamos? Isso é acolher alguém, como Jesus nos recomenda. E só antes de finalizar a nossa reflexão, fazendo aqui respondendo a uma pergunta que a Luísa colocou, será que tem inferno? Ela diz que, na minha opinião, o inferno e o céu é aqui mesmo, depende da maneira que escolhemos para a nossa vida. O inferno, como as religiões pintam e escrevem, falam, não existe. Acredito, respeito quem acredita de maneira diferente, mas não faz sentido com a existência de Deus. Não dá para imaginar que Deus tenha criado um local em que filhos seus, portanto nossos irmãos, vão para esse local sofrer eternamente. Não dá para imaginar uma situação, um local desse. Porque, como dizem, o inferno é um local em que as almas que entram não saem nunca mais. E fazem o que lá? Segundo dizem, queimam sem se consumir. Por isso fala-se em fogo eterno. É um fogo que não acaba. Ele queima a alma e não a consome. Então a alma fica imortal lá, eternamente queimando. É um local. Então não dá para imaginar que Deus tenha criado isso. Ah, mas o demônio criou, mas Deus deixou? Porque se Deus deixou, está errado. Não, Deus não deixou. Opa, se Deus não deixou e o demônio fez, quer dizer que o demônio é mais poderoso do que Deus? Tem mais força do que Deus? Não. Ah, não, é que o demônio fez sem que Deus soubesse. Ah, então quer dizer que Deus não sabe tudo o que acontece? Então o inferno não, para nós espíritas, ele não existe. E como a Luísa bem colocou, o inferno é um estado de espírito. Nós muitas vezes falamos, nossa, estou vivendo um inferno astral. Porque depende, como Jesus disse, o reino dos céus está dentro de vós. Da mesma forma, o reino do inferno está dentro de nós. Depende do estado de consciência.
a gente pode ter no mesmo ambiente, na mesma casa, indivíduos vivendo o inferno astral, porque estão com a consciência culpada, e enquanto outros, com a consciência reta, daqueles que cumprem o seu dever, viver uma espécie de paraíso. Então, céu e inferno não são locais, mas sim estados, né, de consciência, em que a gente oscila. Às vezes estamos vivendo um período infernal, como nós dizemos, mas daqui a pouco podemos nos reajustar e viver aí momentos de maior tranquilidade. Meus amigos, é isso que a gente tinha para hoje. Eu agradeço mais uma vez o convite da Gorete, a todos que participaram aqui com a gente. Repito que a live estará salva aqui no Facebook, para quem chegou depois e quiser acompanhar desde o começo, assim como no meu canal do YouTube, William Jacob, como eu coloco todas as minhas reflexões, todos os meus estudos, Café com Espiritismo, o estudo do livro Porquê da Vida. Então, deixo o convite para que conheçam esse nosso trabalho. A Gorete é uma frequentadora assídua do nosso canal, do nosso conteúdo. Eu até agradeço publicamente o carinho que a Gorete tem tido com a gente. Não é um trabalho fácil, mas é um trabalho que encontra forças na medida em que pessoas como a Gorete têm prestigiado, lá sempre comentando, assistindo, divulgando. A minha esposa passou por aqui deixando o seu boa noite também. Ela que é a compartilhadora oficial do nosso canal também, compartilha tudo que a gente publica. Então é isso, é um trabalho que a gente tem lá no canal, mas que se não for o auxílio de outras pessoas, a gente perde a força. Vou ser bem sincero, a gente vacila em alguns momentos, pensa, será que vale a pena? Será que tem surtido efeito? E quando a gente encontra apoio como de várias pessoas, a gente percebe que mesmo um trabalho pequeno, um trabalho simples, singelo, mas que se ele faz a diferença na vida de uma pessoa, pelo menos, já é o suficiente para que a gente siga em frente, levando consolo, levando esclarecimento. Então, para